Olá, amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula da classe Conhecendo a Minha Igreja. Eu sou o pastor Rodrigo e tenho muita alegria de estar aqui com você em mais uma aula. Vamos lá? A aula de hoje nós vamos falar sobre a unidade da igreja, a importância da igreja estar unida em Cristo Jesus, nos seus propósitos, nas suas metas, na sua missão. Sou parte da história da igreja. Eu entendo que eu estou vivendo esse tempo e que esse tempo que eu estou vivendo aqui vai passar e outros vão vir atrás de mim, seguindo os meus passos, fazendo o que eu fazia. Eu estou fazendo diferença nessa geração. Eu entendo os fatores que determinam a unidade de uma igreja, de eu estar em concordância com tudo que está acontecendo. Ou eu fico discordando toda hora, eu acho que o que eu acho é mais importante do que o outro acha. São problemas comuns nas igrejas, nas organizações, cada um puxando para um lado. Mas hoje nós vamos ver da importância da igreja estar unida, dos nossos objetivos estarem alinhados com o objetivo do coração de Deus e da igreja. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma unidade da igreja com o Pai. Existe uma ligação da igreja com o Deus que instituiu a igreja, com o Filho de Deus que instituiu a igreja. E tem um texto de Deuteronômio 6:4 que diz: Ouve, ó Israel, o nosso Senhor, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Então, um dos fatores determinantes para a igreja é entender isso, que nós estamos debaixo de um único Senhor, que é comum a todos nós. Ele é o nosso Senhor, nós dizemos assim. Então, Ele que manda em tudo, manda nas nossas vidas, manda na nossa igreja, manda em tudo que acontece. Como igreja, devemos projetar a unidade de Deus a quem adoramos e servimos. Então, o que nos une em comum é que nós estamos ali juntos, adorando o mesmo Deus e servindo o mesmo Deus. Sendo a igreja uma reunião dos regenerados. A igreja, nós já vimos, ela é um grupo de pessoas que se reúne regularmente com o objetivo de adorar a Deus juntos. Então nós temos essa unidade com o Pai, que Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos dele, somos irmãos em Cristo. E nós temos que resgatar essa natureza de Deus, de que Ele é o nosso Pai. Quem Ele é? Ele é que nos une. O Espírito Santo é que nos une, né? Essa é outra passagem. Primeiro, então, a unidade com o Pai. Depois temos a unidade com o Filho. João 10:14 diz: Conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, nós como ovelhas de Jesus, precisamos conhecer quem é o nosso pastor, quem é o nosso líder. Então, o nosso Jesus é o nosso pastor. Então, nós temos que conhecer Ele. Então isso é muito importante, a unidade com o Filho. E depois, e nós vimos também que Cristo é o cabeça da igreja, né? Ele é a essência da igreja, Ele é a pedra angular. Então tudo que temos aqui na igreja é dele, né? Então tudo isso porque Ele determinou isso na cruz do Calvário. A unidade com o Espírito. Então terceiro, primeiro com Deus, com o Filho e com o Espírito. Os dons espirituais são múltiplos e diferentes uns dos outros, mas juntos, cada um fazendo a sua parte dentro do corpo, unidos, somados, nós vamos edificar o corpo de Cristo. Então é como se fosse uma construção, a gente está edificando a igreja de Jesus. E quem é que são esses tijolinhos? Somos nós. Então juntos, nós estamos ali junto do Espírito, que é o doador dos dons. Ele quem dá os dons espirituais para nós, tá? Se todos têm a mesma comunhão do Espírito, são todos guiados então por esse Deus, por esse Espírito. Então todos vão na mesma direção, porque eles estão juntos nisso, são guiados pelo mesmo Espírito. Então se eu tenho um pensamento, o outro irmão tem outro pensamento, e o terceiro, o quarto tem outros pensamentos, a gente vê que o Espírito Santo não está agindo ali, porque ele está falando diferente para um, para outro. Agora, quando todo mundo entende, quando todo mundo também acredita naquele
naquele caminho, e Deus vai confirmando o coração de um, de outro. Então a gente pode dizer que aquela igreja está unida no Espírito. Todos estão sentindo que Jesus Cristo está ali, está guiando tudo, né? Então vocês entenderam as três áreas, a unidade, a importância da unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí ele nos dá, como falei, dons, e um dos principais deles é o amor. Então nós temos que ter uma unidade no amor. Isso tem que ser aquilo que vai nos motivar e que nós vamos ser diferentes dos outros grupos que existem. Do time de futebol, do clube, do pessoal da rua, da escola, os grupos universitários. Então tem vários grupos por aí. Mas o que vai diferenciar o grupo cristão? É o amor. Então o mandamento é este, diz João 15:12. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então esse é um mandamento forte, principal, que Jesus deixou para a sua igreja. Podemos verificar então que não é, por certo, o único mandamento que Jesus deixou aos seus discípulos. Jesus deixou outros mandamentos, mas esse, sem dúvida, é o principal deles, né? E ele diz mais: permanecei no meu amor. Isso significa então continuar. Esse amor não vai terminar, ele durará mais. Então uma amizade nossa da igreja tem que ser maior do que as de fora, das pessoas não crentes. Tem muitos irmãos da igreja que têm muitos amigos não crentes, mas as amizades na igreja devem ser maiores, porque ela dura, porque a graça, a perdão. Então esse amor tem que acontecer, e o melhor lugar é na igreja. Se naquela igreja não tem o amor, aquela igreja não tem unidade. Vocês entenderam? Então 1 João 4:12 também diz: se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor nos é aperfeiçoado. Então todos nós na igreja, cada dia que a gente vai à igreja e está lá, nós estamos sendo aperfeiçoados no amor. Esse é o objetivo nosso, né? À medida da minha permanência no amor a Jesus Cristo, o amor com os irmãos vai aumentar. Então, pensa bem nisso. O maior sinal de uma unidade de uma igreja é se eles se amam, se estão unidos em amor. E também nós temos que estar unidos nessa grande tarefa, a tarefa que Jesus nos deixou. Então, a igreja existe para cumprir a missão, para cumprir a tarefa de levar esse evangelho, levar esse amor, levar as boas novas a todas as pessoas, de perto, de longe. Então nós temos que estar juntos nesta missão. Essa missão é muito importante e ela vai alcançar muito mais se estivermos juntos, unidos nisso, né? Somente uma igreja unida, ela pode alcançar os objetivos da adoração, da ação social, né? do ministério da fé, da evangelização. Então é muito difícil hoje você mover a igreja. A igreja gosta de ficar lá quietinha, só se reunindo para culto. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que estar unidos nesta missão, tá? Essa missão do amor de Jesus. E em 1 Coríntios 5:14 diz que esse amor nos constrange. Essa é uma palavra muito interessante. Suneshei. Suneshei no original grego, que diz cercados por todos os lados. É como se fosse o amor de Deus nos constrange. Então ele nos cerca por todos os lados e obriga-nos, né? É lógico, nada é obrigado, mas quando a gente está envolvido nessa missão, unido, a gente se sente impelido, a gente se sente meio que obrigado a manifestar esse amor nessa grande tarefa, né? Então, queridos, a grandeza da tarefa. Outra coisa, temos que estar unidos na liderança. Geralmente existem as nossas líderes do ministério de criança, líder dos jovens, líder da música. Então a igreja é dividida em áreas e que tem os seus líderes que comandam ali, que estão ajudando os outros. Então esta unidade no respeito à liderança, na submissão à palavra de Deus, né, está ali na liderança. Então ali não pode ter briga, desentendimentos, divisões. Não pode. Por quê? Isso pode acontecer. Por quê? Porque eles não estão unidos. Então o líder
tem que buscar a unidade do seu grupo, e o membro do grupo tem que procurar somar e não criticar a liderança, não reclamar e respeitar a autoridade, né? Paulo recomenda isso a Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, que diz: "Sê exemplo dos fiéis". Então os líderes têm que ser exemplo, e você tem que ser um exemplo de liderado, né? Ninguém pode ser um bom líder se não for um bom liderado. Então, se você participar de algum grupo na igreja, respeite essa unidade na liderança. E é uma hierarquia, né? Tem dentro da igreja. Então, essa hierarquia tem que ser respeitada. Então, pensa bem nisso. Nós temos que estar unidos no cultivo da esperança. Colossenses 1:3-5 diz: "Graças damos a Deus desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu." Então, no céu, nós vamos estar unidos lá, todo mundo adorando Jesus. Essa unidade tem que começar aqui, porque ela vai terminar lá. Então, a gente sempre vai ter esperança. A esperança da vida eterna produz à igreja uma visão correta das doutrinas e a plena estabilidade dos relacionamentos de cada crente com Deus e com o povo de Deus. Isso é uma citação de Jenny Getz, um teólogo. Então, é importante a gente ter bons relacionamentos aqui e cultivar essa esperança maravilhosa. Rick Warren, que é um grande pastor americano, de uma das igrejas que mais influencia o mundo todo e mais cresce, ele diz assim: "A vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo." Temos o compromisso com Cristo, sim, mas e o restante? Então é mais do que isso, ela inclui o compromisso com outros irmãos. Essa unidade entre nós é muito importante, esse respeito, esse carinho. Ser parte da história da minha igreja significa compreender que Deus me colocou ali para ser abençoado e para abençoar outros, com nossos dons, nossos talentos, né, que recebemos dele. Isso fará a diferença, servindo com alegria a Igreja Batista Jardim da Prata, e para fazer dela uma igreja relevante nos dias de hoje e no futuro também. Lembre-se, você precisa deixar um legado para a próxima geração que vem. Será que vão lembrar de você? Puxa, eu lembro daquele irmão que fez tanta coisa, ele ajudava as crianças, ele ajudava os embaixadores, ele dirigia um coral, ele cuidava dos meninos lá do esporte na quadra, dirigia a Kombi. Olha, aquela comida daquela irmã da cantina, você lembra? Então, como é que você vai ser lembrado? Então, é muito importante você estar unido à igreja, estar atuando no ministério, participando. Você é chamado para participar e não apenas para crer. Crer, todo mundo crê em Jesus, é salvo. Mas quando são chamados a participar, eu pertenço, eu participo daquele outro ministério, eu faço parte da igreja de Jesus, eu estou unido à igreja. Então essa é a aula de hoje, a importância da unidade da igreja, unidade com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, uns com os outros, em amor e participando para deixar um legado para as próximas gerações. Você vai fazer história na igreja. Que Deus te abençoe.